Então, o tema de hoje é Teoria dos 5 elementos, de acordo com a MTC. A gente conseguiu melhorar aqui a nossa internet, eu espero que hoje a gente não trave aí e a gente consiga desenvolver bem o conteúdo, tá? Eu vi lá nas respostas de vocês, a maioria das pessoas, realmente assim, os 60% acabou relatando que não conhece, mas 40% é muita coisa também. Várias pessoas responderam, então isso significa que tem muita gente que já tem uma ideia do que é teoria dos 5 elementos na medicina chinesa. E eu sempre falo assim, que quando a gente consegue agregar mais conteúdo, mais informação na nossa técnica, conteúdo teórico, porque isso aqui é um conteúdo teórico, ela é uma teoria, e a gente consegue transformar isso em algum recurso que a gente pode associar à nossa terapia, ao nosso atendimento, para conseguir um resultado melhor, é fantástico. A gente sempre tem que buscar esse objetivo, tá? E esse tema de hoje, a gente vai direcionar ele para o massoterapeuta. Ele é um conteúdo da medicina tradicional chinesa que, na maioria das vezes, ele é aplicado na acupuntura e na fitoterapia, de base, assim, de modo mais abundante, tá? De modo mais recorrente. Mas a gente pode associar isso também à questão na massoterapia, no shiatsu, que é a técnica que eu mais gosto, que eu atuo e que eu ensino aí já há algum tempo, tá bom? Então, muito bom dia, sejam bem-vindos, Valéria, Vasques, Iva Pereira, Fogaça, Ivânia, Claudete. Então, muito bem-vindos, tá? Vamos começar a falar um pouquinho, então, do nosso conteúdo, né? Quem for entrar atrasado ou for assistir depois vai conseguir pegar ele pelo menos dentro de um contexto, tá? E aí, aos poucos, depois que eu fizer essa apresentação inicial, a gente vai ter um momento para discutir, né? E vocês tirarem as dúvidas comigo. Então, eu vou ser o mais sucinto possível, eu não quero ficar aqui me aprofundando. Eu vou gravar um outro conteúdo mais específico e aí mais rico em detalhes em relação à teoria dos 5 elementos, mas hoje a gente vai fazer essa introdução para que vocês já conheçam um pouquinho, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. E a partir daí, vocês vão jogando as dúvidas de vocês, porque quando eu falo direto com vocês, eu acredito que vocês vão entender melhor e interpretar melhor como que a gente pode utilizar essa teoria na nossa prática clínica, tá? Porque essa é a ideia, né? Fazer com que vocês aprendam uma teoria e consigam inserir isso na prática de vocês, tá? Para que vocês consigam entender muito bem como aplicar essa técnica, também é importante vocês saberem onde estão localizados os canais de energias da medicina tradicional chinesa. Então, que a gente chama lá de meridianos, tá? Conforme eu for passando essa semana, eu vou estar publicando no meu Insta, cada dia, um meridiano, a sua localização no corpo, tá? E o seu fluxo de energia. Então, por que é importante a gente saber o fluxo de energia? Porque quando a gente faz a massagem no sentido do fluxo de energia, o que a gente faz com essa energia? A gente tonifica, a gente estimula, a gente faz com que essa energia flua melhor. Esse é o objetivo, de modo geral, da massagem. Então, por isso que quando a gente utiliza teorias da medicina tradicional chinesa, a gente sempre vai obedecer o fluxo de energia do canal de energia, tá? Mas sempre a gente precisa estimular? Nem sempre. Às vezes a gente tem uma doença de excesso e a gente precisa sedar. E aí, quando eu tenho que sedar, quando eu consigo fazer esse diagnóstico mais específico, o que eu faço? Eu faço no sentido contrário do fluxo de energia. Então, para sedação, para tirar o excesso de energia,
como, por exemplo, numa hipertensão, num caso de pico hipertensivo, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que sedar essa energia, tá? Então, uma das maneiras é você fazer a sangria, como a gente falou na live passada, que a gente pode associar ali muita ventosa, tirar o excesso de energia, mas na massagem eu posso fazer o quê? No sentido contrário do fluxo de energia do meridiano, do coração, do pericárdio, que são responsáveis por controlar a pressão arterial, a circulação sanguínea, e aí eu vou fazendo uma sedação no sentido de acalmar, né, a nossa circulação para que a pressão arterial acabe diminuindo ou controlando minimamente para que não suba mais, né? Então, esse seria uma das formas de aplicação. Então, fiquem atentos, né? Essa semana, ao longo dos dias, eu vou estar publicando, pelo menos, né, num dia, cada meridiano. E quantos meridianos principais nós temos? Nós temos 12 meridianos principais que nós iremos, né, apresentar para vocês. Mas hoje a gente vai entender um pouquinho, antes dos meridianos, né, a teoria dos 5 elementos. Só estou adiantando para vocês irem acompanhando, porque isso vai fazer diferença para, no final das contas lá, conseguir fazer a aplicação clínica, tá bom? Então, aqui tem um quadro para vocês. Hoje eu estou tentando fazer para ficar um pouco mais didático, teoria dos 5 elementos. E na teoria dos 5 elementos tem aquele pentagrama que eu passei para vocês. Então a gente vai fazer lá um círculo aqui em cima, depois um outro, um aqui embaixo e outro aqui em cima. Então a gente tem o pentagrama, certo? E nesse pentagrama tá faltando uma canetinha. Cada um deles tem um nome. Quais são que representam os 5 elementos, tá certo? Então, esse de cima aqui a gente chama de elemento fogo. Aqui, o elemento terra, o elemento metal, água e o elemento madeira, certo? Então, esses são os elementos da teoria da medicina tradicional chinesa. Fogo, terra, metal, água e madeira. Travou? No quadro aparece ao contrário, é isso? Quando eu escrevo? Vocês não estão conseguindo assistir? Me dê um feedback aí, por favor. Conseguem? Não está escrito. Ah, está ao contrário. Agora entendi. Porque a câmera está ao contrário. Putz, é verdade. Deixa eu ver como que eu posso estar mudando isso. Duro que na live... Ah, agora eu entendi. Desculpa, pessoal. Aqui o professor ainda é amador nisso. Tá? E agora? Agora vai dar, né? Eu não vou estar vendo um pouquinho os comentários de vocês ao mesmo tempo, tá? Então, a gente vai fazer a aula ali, aí eu paro de vez em quando e depois a gente volta para tirar as dúvidas e eu leio os comentários de vocês, tá bom? Legal. Agora ficou legal. O professor está aprendendo. Então, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, então. Eu vou tirar esse teoria dos 5 elementos, porque agora vocês já sabem. Então, a gente tem 5 elementos. Eu tirei ali para poder já escrever até maior aqui. Certo?
E nessa teoria dos 5 elementos, a gente tem um nome para cada elemento. Então, o fogo, a terra, metal, água e madeira. Esses elementos, eles são responsáveis por controlar, comandar e gerar todas as coisas no universo de acordo com a medicina tradicional chinesa. E existem 2 princípios básicos, tá? 2 princípios básicos, 2 regras dentro da teoria da medicina chinesa que movimentam, que desenvolvem todo esse processo. A primeira regra é do ciclo de geração, isso que a gente tem que saber. E por que a gente tem que saber isso? Porque isso vai nos trazer a regra de que um elemento gera o outro. Então, nesse processo de geração, nós temos que um elemento é mãe do outro. Então, um elemento gera o outro. E como no mundo oriental tudo tem um sentido, ele não é simplesmente aleatório, no ciclo de geração, nós temos que, por exemplo, a madeira, ele, gera, tá? A madeira gera o fogo. Então, a madeira queima e gera o fogo, tá? Eu vou colocar aqui de verde, ciclo de geração. O fogo, ele queima a madeira e deposita as cinzas na terra. Então, a madeira gera o fogo, quando ela queima, gera fogo. O fogo queima a madeira, deposita as cinzas na terra. Então, o fogo gera a terra. A terra pega essas cinzas e transforma em metal, tá? Na terra, né? E esse metal purifica o ambiente e geram as nascentes, né? Geram as nascentes de água dos rios, tá? E a água irriga a semente que gera a madeira. Então, dessa maneira, a gente tem o ciclo de geração de energia, em que esse ciclo ele é constante e ininterrupto, ele não para. Toda hora um elemento está gerando o outro. Bom, se o tempo todo um elemento está gerando o outro, o que isso significa? Significa que vai chegar um determinado momento que isso vai ficar com excesso de energia. Vocês concordam? Porque o tempo todo um está gerando o outro. Um elemento está gerando o outro. Então, precisa ter alguma outra regra, que é a nossa segunda regra, que é uma regra que controla esse excesso. Porque na medicina tradicional chinesa, nós temos como objetivo principal o quê? O equilíbrio. Nem pode ser de mais, mas também não pode ser de menos. Então você precisa ter esse equilíbrio. E a gente consegue esse equilíbrio com a segunda regra, que é a regra do controle. Então, a primeira aqui, ó, de verde, ciclo de geração, né? E de vermelho, ciclo de controle, tá? E ciclo de controle vai dizer o quê? Por exemplo, a madeira, ela controla a terra. Como que a gente consegue comprovar isso na nossa natureza, no nosso meio ambiente, que a madeira controla a terra? A gente tem como exemplo claro, né, os morros, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, principalmente onde ocorre muita chuva nessa época do ano, tá? E a gente percebe que quando acontecem as chuvas no morro e as pessoas que invadiram o morro construíram suas casas, eles tiveram que
cortar a madeira, tiveram que tirar a vegetação, as árvores que estavam ali. E são justamente as raízes daquelas árvores, tá, que fazem com que a terra fique firme ali no morro. E como não tem mais a madeira, o que acontece naquele morro? Desmorona, cai, não consegue segurar a terra. Um outro exemplo clássico desse processo de controle que a gente encontra na natureza é, por exemplo, nos rios, o processo de assoreamento dos rios. O que é o processo de assoreamento dos rios? É quando a margem do rio fica muito larga e a profundidade do rio acaba ficando menor, ele fica muito raso. Por que isso acontece? Porque as margens, as terras, quando não tem aquela vegetação, não tem as árvores também com as suas raízes segurando firme ali a margem do rio, a terra vai caindo para dentro do rio. E conforme ela vai caindo, ela vai diminuindo a profundidade. Então o rio vai ficando bem estreito, né, bem raso e bem largo em termos de margem, tá? Por quê? Porque cada vez mais, com menos vegetação, as margens vão caindo para dentro do rio. Então, esse processo mostra claramente para a gente que se você não tem madeira suficiente, você perde o controle da terra. Agora, quando você tem a madeira, você consegue controlar a terra. E a terra controla quem? A terra vai controlar a água, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma poça de água e você quer eliminar aquela água, você jogando uma quantidade boa de terra, você consegue eliminar aquela poça de água. É o efeito contrário que a madeira exerce sobre a terra, não é mesmo? Então, a gente não consegue praticamente fazer com que o rio morra desse jeito. Se você vai jogando um monte de terra ali no rio, você vai diminuindo a profundidade, aumentando a margem, e se esse processo não parar, o que vai acontecer? O rio vai secar. Então, dessa maneira, a gente consegue perceber que realmente a terra também controla a água. Lógico que na regra de controle é tudo na sua devida proporção, né? Então, se a gente tem terra em excesso, nós acabamos por correr o risco de eliminar a água. Ou, se a gente tem madeira em excesso, a gente acaba controlando a terra. E o contrário, né? Se a minha terra está em excesso, eu fico contra a madeira, que vai gerar uma contradominância, que isso proporciona um desequilíbrio e começa a gerar os sintomas no nosso corpo, como dor, como irritação, como, né, alguma manifestação correspondente ao elemento madeira. Quais são esses sintomas? A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Continuando aqui, a água controla quem? Esse é o mais fácil, mais clássico e mais intuitivo, né? A água apaga o fogo, né? A gente entende que a água consegue controlar o fogo. E o fogo, o que ele faz com o metal? Ele controla o metal porque ele derrete o metal, né? Então a gente tem o fogo que derrete o metal. E o metal, o que ele faz? Ele corta a madeira. Então o metal corta a madeira. De modo geral, então nós temos o ciclo de geração, que é essa parte externa, circular, onde cada elemento gera o próximo. Madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, água gera madeira e assim sucessivamente. Para controlar esse ciclo, nós temos o ciclo de controle, para que não fique em excesso, desequilibrado. Então, para manter o equilíbrio, para manter a harmonia, nós temos o ciclo de controle, em que a madeira vai controlar a terra controla a água controla o fogo controla o metal controla a madeira e assim sucessivamente. E a gente tem essa estrela interna dentro do nosso pentagrama que representa para a gente, então, o ciclo de controle. Na prática clínica, por que eu preciso saber o que é o ciclo de geração e o que é o ciclo de controle? Primeiro, porque o ciclo de controle, né, vamos falar. Primeiro, o ciclo de geração. O ciclo de geração, ele diz o quê? Que um elemento gera o outro.
ele também pode ser chamado de mãe e filho, tá? Eu acabei esquecendo de falar isso. Então, a madeira, por exemplo, é a mãe do fogo. E o fogo é o quê? É o filho da madeira. Só que eles, né, vão se alternando. Por quê? Porque o fogo é a mãe da terra, mas a terra é o filho do fogo. Mas a terra é o quê? A mãe do metal. E o metal é o quê? É o filho da terra. E assim sucessivamente, né? O metal é o quê? Da água. É a mãe. E a água é o quê do metal? É o filho. Tá certo? Então tem essa questão do ciclo de geração. E como ele gera energia, né? Então quanto mais você tem, mais você vai ter energia. Então na nossa prática clínica, eu tenho que prestar bastante atenção no ciclo de geração para o quê? Para dar energia para a pessoa. Geralmente a gente vai usar bastante, lógico que a gente usa os dois, mas eu já penso assim, se a pessoa está faltando energia, se o meu elemento terra, eu faço o diagnóstico e descubro que meu elemento terra está com deficiência, quem que eu tenho que tonificar? Quem que eu tenho que estimular? Quem que é responsável por mandar energia para a terra? É o fogo. Então, eu venho aqui no fogo e estimulo para quê? Para aumentar energia para o elemento terra. Tá? Então, dessa maneira, eu consigo utilizar o elemento terra. E já no elemento controle, que é o contrário, né? Onde a gente vai controlar o excesso de energia de determinado elemento, né? Então, por exemplo, se eu tenho muito fogo, quem que eu vou estimular? O elemento água, para justamente acabar com esse excesso de fogo. O excesso de fogo, por exemplo, é um pico hipertensivo, é um derrame que está acontecendo, é um infarto, é uma inflamação, é uma dor inflamatória aguda. Eu vou lá, estimulo o elemento água e consigo controlar, por exemplo, uma dor inflamatória, que ela é característica do elemento fogo, tá ok? Bom, como eu falei do ciclo de geração e do ciclo de controle, que é a regra principal aqui dentro da nossa aula nesse começo, eu vou aí falar com vocês e ler os comentários das dúvidas que vocês tiverem, tá? Tudo bem, pessoal? Conseguiram compreender? Vou virar aqui a câmera para mim. Tem alguma dúvida? O pessoal está entrando. Ah, tira os comentários, desculpa, hein? Tudo bem, pessoal? Como que eu tiro os comentários aqui? Ah, desativar comentários. Agora que eu vi. Bom, mas aqui, agora eu estou falando aqui com vocês. Então, posso continuar a aula, tudo bem? Eu vou estar apagando essa parte e aí a gente vai continuar, tá ok? Pessoal, cada elemento desses possui um órgão e uma víscera de acordo com a medicina tradicional chinesa. E esse órgão e essa víscera é que é responsável pela relação com o corpo humano, porque eles também
correspondem ao canal de energia respectivo. Então, por exemplo, como a gente tem aqui o elemento fogo. Ele tem como órgão e víscera o coração e o intestino delgado. Tem o pericárdio e o triplo aquecedor também, mas eu não vou entrar aqui na questão nesse aspecto. Vamos ficar aqui no órgão coração e no órgão intestino delgado. De acordo com a medicina chinesa, a gente difere coração e intestino delgado por causa da questão do yin e do yang, em que o coração é o yin, né? É o órgão, e o ID, que é o intestino delgado, ele corresponde à víscera, tá bom? Qual que é a diferença? Os órgãos, na medicina chinesa, eles são mais profundos, tá? Tem uma função mais específica e eles são mais maciços. E as vísceras, eles já são os órgãos de passagem, né? Então, por exemplo, o intestino delgado, onde passa o alimento, e eles são órgãos ocos, que tem um buraco dentro dele. Por isso que eles são órgãos de passagem, são vísceras e tem já uma energia mais yang, tá? E o órgão é uma energia mais yin. Então, dentro da medicina chinesa, o coração seria o yin e o ID seria o yang em relação ao fogo. Depois a gente tem aqui a terra, certo? E na terra nós temos como o órgão, tá? O baço, e nós temos como víscera o estômago. E o canal de energia, que é do coração e do intestino delgado, o canal de energia do baço e o canal de energia do estômago, na medicina chinesa, lá no organismo. Depois a gente vem para o metal, onde nós encontramos o pulmão e intestino grosso. Depois disso a gente vai aqui para o elemento água, onde nós temos o canal de energia do yin, né, do órgão do rim e da bexiga. E o elemento madeira, onde a gente encontra o fígado e a vesícula biliar. E aí a gente vai começando a montar, né, elaborar a teoria dos 5 elementos. Sendo que, por exemplo, se eu encontrar um desequilíbrio no elemento fogo, tá? A pessoa apresentou as características do elemento fogo em desequilíbrio. Então, o que eu vou fazer? Se ele está em desequilíbrio, eu tenho que pensar necessariamente no elemento, no meridiano do coração e do intestino delgado que estão em desequilíbrio. Agora, quem é que gera o elemento fogo? Não é o elemento madeira? Então, eu vou ter que utilizar fígado e vesícula biliar para tratar o fogo. Se estiver em deficiência, então, chego aqui, ó, eu descubro que está faltando energia, está em baixa energia no elemento fogo. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que estimular o elemento madeira, porque é o elemento madeira que gera energia para o elemento fogo. Ficou claro isso? Então, o elemento madeira eu estimulo, eu tonifico o meridiano do fígado e da vesícula biliar, se for no coração, mais o fígado, se for no intestino delgado, mais a vesícula biliar, correspondente, tá? E aí eu vou estimular esse meridiano para gerar mais energia para o elemento fogo. E aí com isso eu consigo converter essa situação, né? E aí ele fica em equilíbrio. Certo? E aí eu posso parar de fazer a estimulação aqui também. Que o nosso objetivo é justamente esse. Tudo bem? Agora, por exemplo, se eu tenho aqui um caso em que o elemento terra
está com excesso. Então, o desequilíbrio, ele está com excesso, ó, muita energia, tá? Está com excesso de energia, né? Muitas setinhas para cima, muita energia no terra lá, né? Tá passando mal do estômago, né? Não está digerindo bem, está com gastrite, isso é típico aqui do elemento terra. Como que eu controlo esse excesso de energia? Eu já estou falando a própria palavra, controlo. Eu vou utilizar de novo o elemento madeira, porque o elemento madeira é que vai controlar esse excesso de energia no elemento terra. Então, o que eu tenho que fazer no elemento madeira de novo? Eu tenho que tonificar, porque quanto mais madeira eu tiver, melhor vai ser o controle sobre o elemento terra. E aí eu vou eliminando esse excesso de energia. Então é dessa maneira que a gente vai conseguir trabalhar esse conceito da medicina chinesa, da teoria dos 5 elementos. Então, se eu tenho uma deficiência, eu vou trabalhar o elemento que gera. Se eu tenho um excesso, eu vou trabalhar o elemento que controla. E vocês viram aqui que, dependendo do caso, eu vou utilizar o mesmo elemento, seja para gerar ou seja para controlar. E vai ter essa tríade. Agora, por exemplo, quando que eu uso fogo? Quando que eu uso o elemento fogo para tratar? Quando eu tenho uma deficiência do elemento terra. Porque aí eu tenho a mãe, é o fogo. Então, eu tonifico a mãe para tonificar o filho, para dar mais energia. A mãe sempre cuida do filho, certo? E quando que também eu uso fogo para controlar? Quando o problema estiver no elemento metal, quando o elemento metal estiver com deficiência de energia. Então esse é uma outra regra que eu estou mostrando para vocês, em que a gente apresentou o órgão e a víscera e o respectivo canal de energia que a gente vai encontrar lá no corpo, e é esse canal que, se eu tiver que, por exemplo, tonificar, eu vou estimular no sentido do fluxo de energia. Então eu vou dar uma tensão maior durante a minha massagem no meridiano do fígado, tá? E no meridiano da vesícula biliar. Então, nesses meridianos, eu vou ter que dar uma tensão maior e fazer, às vezes, assim, mais vezes a prática desses meridianos, para justamente controlar o sintoma ali do elemento terra, que está o quê? Que está em desequilíbrio. Tudo bem? Então, vou de novo voltar ali para vocês para a gente ter uma ideia e ativar os comentários. Vou dar um tempinho para vocês. Se tiverem alguma dúvida, se não, manda um joinha e aí eu vou continuando, porque já foram 38 minutos e eu tenho mais uma parte aqui para falar com vocês, que é quais são os elementos que a gente encontra em cada um desses elementos. Quais são os elementos? Desculpa, quais são os órgãos e vísceras que vão nos ajudar a identificar se a pessoa está com equilíbrio ou desequilíbrio nessa região. Tá complicado, Valéria. É bastante conteúdo, bastante informação, né? Vai ter depois uma outra aula mais específica, mas é interessante prestar atenção. Por quê? Porque isso já vai servir de introdução. Realmente eu não estou me aprofundando ainda, mas eu estou montando uma aula mais completa, que aí vocês vão poder entender um pouco mais. Mas nesse começo, quando a gente escuta pela primeira vez, parece assim uma coisa de outro mundo, mas não é, tá? Pode ficar tranquilo que depois, com o tempo, a gente vai entender bem tranquilo. Quando a gente for associando todo o conhecimento, todo o conteúdo, tá bem? Tá ok? Bom, eu vou continuar aqui, tá? Muito obrigado, Clínica Kef. Tá entendendo? Isso é ótimo. Então agora eu vou colocar um elemento e a gente vai falar um pouquinho das características associadas a cada um desses elementos. Isso aqui é uma aula que realmente é muito grande, muito complexa, mas que vale a pena a gente abordar, e como eu gosto muito desse conteúdo, né, eu resolvi falar com vocês. Então, elemento
fogo. O que a gente encontra lá no elemento fogo? Como a gente disse, o órgão é o coração, meridiano do coração. A víscera é o intestino delgado. Tá? O que mais que a gente tem? Qual que é a emoção associada ao elemento fogo? Da alegria. Muita gente também associa aqui a euforia, tá? Então, sabe quando você tem aquela pessoa que dá risada do nada, sem sentido mesmo? Parece que a gente chama aquele de humor negro, assim, a pessoa está meio fora do contexto, né? E às vezes a pessoa não consegue parar, e às vezes a pessoa também não entende por que está rindo, né? Então isso é um desequilíbrio no elemento fogo, é um sinal clássico característico do elemento fogo, tá? Aqui também a gente sempre costuma dizer que quando você tem uma emoção de alegria sem explicação, como por exemplo no momento da morte, tá? Que é o que a gente chama daquele momento de melhora da morte, onde as pessoas estão muito adoecidas, muitas vezes já em fase terminal, de um câncer, por exemplo, e aí, do nada, assim, parece que a pessoa vai melhorar. Ela fica 2 dias, 3 no máximo, muito bons, e aí depois a pessoa falece. E aí isso tudo gera uma alegria, gera uma euforia, assim, muito grande entre as pessoas, sem uma explicação lógica, porque isso não deveria estar acontecendo, e aí depois a pessoa falece, então foi um desequilíbrio, é um sinal emocional que tem em relação ao elemento fogo, que vai estar ali relacionado ao órgão do coração, que aí depois ele vai, por causa desse excesso, né, de emocional, ele acaba parando de funcionar, que aí a pessoa morre, entendeu? Então essa é a relação com a melhora da morte, tá? Qual que é o órgão, o tecido do corpo que o elemento fogo estimula, nutre, é responsável? São os vasos sanguíneos, né? Não só os vasos sanguíneos, né? Mas os vasos como um todo. Então tem lá os linfáticos e tudo mais também. Então a gente coloca lá os vasos. Então, por exemplo, se você tem uma hemorragia, tá? Você tem perdendo sangue, teve um problema no vaso, você tem problema no fogo. Se você tem, como é que chama? Varizes, né? Inflamação lá nos vasos, você tem problema no fogo. Se você tem flebite, inflamação dos vasos também, problema de alteração no fogo. Então, toda pessoa que chega para você com esse tipo de queixa, por exemplo, hipertensão, problema no fogo. Se a pessoa não está conseguindo controlar a hipertensão, problema no elemento fogo. Agora, uma hipertensão é um problema por excesso ou um problema por deficiência? Por excesso, porque ele está com muita energia, tá? Então, o que eu tenho que fazer com esse elemento fogo? Eu tenho que diminuir a energia desse elemento fogo. E aí eu vou lá naquele meu mapa, né, no conteúdo que a gente acabou de falar, pego o elemento madeira ou o elemento água, que é responsável por controlar. Eu vou pegar quem? A mãe ou o avô? Quem é que controla o excesso de fogo? É o avô. Então eu vou lá no elemento água, tonifico o elemento água para diminuir o pico hipertensivo dessa pessoa. Tá ok? Agora, por exemplo, quando eu tenho artéria, o entupimento nas artérias, nos vasos, aí ela vai entrar em deficiência. E aí ela não vai estar funcionando. Quando ela fica rígida, quando ela perde função, não consegue fazer o bombeamento, aí eu preciso do elemento mãe, né? Eu preciso do elemento lá no fígado, na madeira, para gerar mais energia e fazer com que, né, o fluxo de sangue e tudo mais consiga fluir normalmente, tá ok? Então, esse é um caso, por exemplo, já para a gente conseguir tentar colocar tudo isso na prática mesmo. Então, a emoção e os tecidos, eles já ajudam muito a gente a entender. Assim como também o próprio órgão, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma doença do coração, né, eu já vou automaticamente relacionar com o elemento fogo. Se eu tenho um problema no intestino delgado, eu também já vou relacionar o desequilíbrio dessa pessoa
com o elemento fogo, tá? E aí tem mais características, mas vamos continuar para a gente ir falando sobre os outros itens. Aí, aqui eu vou deixar esses aqui, porque eu vou completando conforme o próximo elemento, tá ok? Vamos falar agora do elemento fogo na sequência terra. No elemento terra, nós podemos dizer que o órgão, né, respectivo do elemento terra é qual? É o baço. E a víscera é o estômago. Então, qualquer problema de baço e estômago, eu vou associar ao elemento terra. E aí, baço, né, a gente tem a questão da própria mobilidade. Na medicina chinesa, quando a pessoa tem muita dificuldade ou muito inchaço, muito problema de estagnação, né, a gente relaciona muito com o baço. E o estômago é os clássicos, a gastrite, né, a questão do refluxo, a questão da cólica, né, do estomacal, do mal-estar, da azia. Então vai estar tudo relacionado ao estômago. A emoção, né, eu gosto de falar que é o pensamento, tá? Então, sabe quando você pensa o tempo todo, pensa em tudo, pensa em tudo, né? E ao mesmo tempo que é isso, você fica com a cabeça quente, cheia, isso vai começando a te dar também o quê? Mal-estar. A maioria das pessoas que ficam pensando em tudo ao mesmo tempo, tá? E aí, ali, naquele momento, né? Não é pensando no futuro ou pensando no passado. Pensando no presente. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas eu já devia ter feito isso, mas eu tinha que fazer aquilo ainda. Sabe, esse tipo de pensamento em excesso acaba gerando o quê? Muita gastrite. As pessoas que pensam demais nesse sentido acabam tendo muita gastrite. Então aí eu tenho que trabalhar o elemento terra. Tá? E aí a gastrite é uma inflamação, é uma doença de excesso. Então eu tenho um desequilíbrio por excesso lá no elemento terra, e aí eu vou ter que pegar, por exemplo, quem é que controla o excesso do elemento terra? É o exemplo que eu te mandei, lá no elemento madeira. Então eu vou estimular, tonificar o elemento madeira para controlar o excesso no elemento terra. E o tecido que é responsável, né, por o elemento terra nutre, qual tecido? Tá? A gente fala aqui, costuma dizer que são o tecido muscular. Tá? Tecido muscular. Então, se a pessoa tem uma dor muscular por tensão, por rigidez, é o quê? Ele perde função, ele fica com uma deficiência de energia, ele não consegue se movimentar. Então, se ele está com deficiência de energia, o desequilíbrio no elemento terra vai ser o quê? Por falta de energia. E quem que vai dar energia para ele? Justamente o elemento fogo. Então, se eu tonifico o fogo, o que eu faço chegar mais no músculo? Sangue, energia. Olha que interessante, né? Vocês viram como tem toda essa relação do corpo humano? Porque ele está tenso, ele está rígido, ele perde função, eu tenho que tonificar o elemento que vai justamente dar mais energia, mais sangue para o músculo. Agora, por exemplo, se eu tenho uma questão de inflamação, tá? Se eu tenho ali uma inflamação no músculo naquele momento, uma questão mais aguda, aí é o contrário, ele está em excesso, o desequilíbrio é por excesso. E aí eu vou, então, trabalhar com o elemento madeira, que vai justamente tirar esse processo inflamatório aqui na minha região, tá? Então, basicamente, eu tenho que fazer o que com os elementos? A partir dessas informações, desses tecidos, eu consigo diagnosticar, baseado na queixa do meu cliente, onde ou em qual elemento ele apresenta o desequilíbrio. E a partir daí, eu consigo trabalhar se eu vou tonificar ou se eu vou sedar, baseado no excesso ou na deficiência de energia, tá ok? Próximo elemento. Essa aula aqui, realmente, né, podem aguardar que a gente vai ter uma outra aula teórica para que vocês consigam, né, entender melhor. Mas é interessante, tá? Porque a gente, a partir disso, vai estudando, né, e aprendendo um pouco a pouco.
Elemento metal, a gente tem um órgão que é o pulmão e a víscera, que é o intestino grosso. Então, por exemplo, intestino grosso, constipação. Constipação é uma deficiência. O elemento metal está em deficiência, tá? Agora, síndrome do irritável, do intestino irritável, que ele fica trabalhando em excesso, aí já é um excesso no elemento metal. Então, de acordo com a doença, eu tenho que verificar se ela tem características de excesso, então quando aquela função está aumentada, ou se eu tenho uma característica de deficiência, se aquela função está diminuída, se não está funcionando, tá? Mas por causa de uma deficiência. E o pulmão, né? Então, por exemplo, a gente tem a pneumonia. Pneumonia, excesso de secreção que impede o pulmão. Então, uma pneumonia é um excesso de energia no elemento metal. Já, por exemplo, ou uma alergia, uma dermatite, né, que está relacionado também ao elemento pulmão, que é uma alergia, então também é por excesso. Já, por exemplo, uma atelectasia, né, que você colaba ali os alvéolos do pulmão e não consegue passar o ar, né? Então já é uma deficiência, tá? Uma rigidez do tórax, que você não consegue ter uma ampla amplitude na caixa torácica para respirar, também é uma deficiência que aí eu tenho que... Então, eu descobri que o desequilíbrio é no metal. Se eu tenho um problema no pulmão, o problema é no metal. Se esse problema no pulmão é porque ele não funciona direito por falta de energia, por uma deficiência, então ele perdeu a função, é deficiência no elemento metal. Se, ao contrário, é uma pneumonia, que produz muita secreção, que esse excesso de secreção dificulta a função do pulmão, aí é um excesso no elemento metal, por exemplo. Qual emoção está relacionada ao elemento metal? Eu costumo dizer que é a tristeza, tá? Eu gosto muito de dizer que, no caso aqui, é uma tristeza mais profunda. Sabe aquela pessoa que sempre é para baixo, que sempre está triste, que nada emociona, que nada traz alegria para essa pessoa? Então, essa é a tristeza. E lógico que dessa tristeza para o próximo passo, a próxima etapa, já entra a depressão, tá? Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Então é aquela pessoa bem triste, bem down, bem negra, tá? Que quando tem essas características que a gente já tem que pensar, né, no elemento metal em relação à emoção, tá? E o tecido que nutre o elemento metal é a pele. Por isso que a gente falou das alergias, né, de pele, as dermatites. Então, sempre que tiver tecido, doença de pele, tá, relacionada à pele, e aí você pode dizer que está relacionado ao elemento metal. Se você tem uma pele muito ressecada, é falta de energia. Você tem a pele muito oleosa, é um excesso de energia, por exemplo, aqui também. Tá ok? Bom, continuando aqui, vamos para o próximo elemento, elemento água. A gente ainda tem o elemento água e temos ainda o elemento madeira para finalizar essa parte, tá? Elemento água, o órgão é o rim e a víscera é a bexiga. Então, quando a gente fala de rim, por exemplo, quando a gente tem um problema nos rins mesmo, diretamente, assim, perdi o rim, eu tenho uma deficiência. Eu preciso de um transplante de rim, eu tenho uma deficiência no elemento água. Ou, né, por exemplo, uma bexiga, uma incontinência urinária, que é um problema na bexiga. Incontinência que eu não consigo segurar o xixi, tá? Então eu tenho uma deficiência no elemento bexiga. Agora eu tenho uma infecção urinária, já é na bexiga, é ao contrário. Infecção naquela fase aguda, né, é um excesso, né, no elemento água. Então, eu tenho que controlar esse excesso de infecção que vai estar causando a dor, por exemplo, lá na minha bexiga, lá, nesses tipos de doenças, tá bom? Emoção. A emoção é o medo, tá? Então, a gente está muito relacionado aqui ao medo, né? Então, quando tem muito medo, a gente perde o controle, por exemplo, da bexiga. Por isso que a gente faz xixi nas calças, tá? Então, tem essa relação do
medo com a bexiga e com o rim. E o tecido é o tecido ósseo. Então, as pessoas que têm, por exemplo, osteoporose, é uma deficiência no elemento água, tá? É uma deficiência no elemento água, porque o osso está fragilizado, ele está fraco, tá? Ou, por exemplo, um bico de papagaio, um esporão de calcânio, já é o contrário. Um osteófito é um excesso no tecido ósseo, que seria ali um excesso no elemento água, tá? Então, esses exemplos que a gente tem do elemento água. E, para finalizar essa parte, vamos falar do elemento madeira. Qual que é o órgão no elemento madeira? É o fígado. E na a víscera, vesícula biliar. Então, quando você tem problema no fígado ou na vesícula, você tem que relacionar diretamente com o elemento madeira. O fígado a gente trabalha muito com metabolismo, né? Então quando ele está muito fraco, muito lento, é uma deficiência. Quando ele está com excesso de gordura, já é um excesso. Quando a vesícula biliar não funciona direito, a gente não consegue digerir bem alimentos gordurosos, né? Então aqui é uma deficiência da função da vesícula biliar. E aí eu tenho que associar então também a esse desequilíbrio no elemento madeira. Qual que é a emoção associada a elemento madeira? A raiva, a irritação. Então, quando a pessoa fica muito irritada, está o tempo todo irritada, ou quando a pessoa é muito irritada, né, o desequilíbrio está onde? No elemento madeira. Tem que tratar o elemento madeira. Geralmente, o excesso de raiva, de irritação, é um excesso. Então, eu tenho que diminuir esse excesso de energia no elemento madeira. Quem é que controla a madeira? Quem é que corta a madeira? É o elemento metal. Então, quando a pessoa é muito irritada, fica o tempo todo irritada, eu vou trabalhar lá, ó, o elemento metal. Tá? Se eu trabalhar o elemento metal, eu controlo essa irritação dessa pessoa. E o tecido é o tecido tendíneo, os tendões, tá? Tendão. Então, quando tem muita tendinite, as inflamações, é o excesso. Tá? Então, quando tem uma tendinite, uma bursite, aqui também pode estar entrando nesse aspecto, tá? Que eu vou trabalhar, então, o elemento madeira. Né? Ite é inflamação, é excesso. Então, eu tenho que controlar o excesso no elemento madeira. Quem que controla o excesso de madeira? Metal. Então, eu vou trabalhar o elemento metal. Se fosse, por exemplo, uma ruptura do tendão, tá? Pode ser total ou parcial, já é uma deficiência no elemento madeira. Quem que eu trabalho na deficiência? A mãe. Quem que é a mãe? É a água. E aí, então, eu vou utilizar a água para trabalhar a questão do elemento madeira. Tudo bem, pessoal? Então, dessa maneira, a gente consegue dar uma introdução sobre esse conteúdo. Eu sei que ele é bem denso, que tem bastante informação, mas que eu espero que consiga ajudar um pouquinho, né, vocês a entenderem ou entrarem um pouquinho nessa questão do mundo da medicina tradicional chinesa através da teoria dos 5 elementos. Eu vou voltar ali na câmera. Então, voltei aqui para mim, vou ativar os comentários. Já já eu chamo vocês para irem entrando comigo, tá? Conseguiram entender um pouquinho melhor? Valéria, principalmente aí, que estava falando que estava um pouco complicada. Então, pessoal, eu vou agora ainda mostrar mais uma parte, né? Que nem que a gente estenda um pouquinho, você estenda o tempo, só para fazer um exemplo de tudo que a gente falou aqui, tá? Para que a gente consiga fechar esse conteúdo aqui. Então, um exemplo na prática. Eu tenho aqui, ó, baseado já no que a gente já falou, de exemplos que a gente falou.
Então, eu tenho o elemento fogo, eu tenho o elemento terra, eu tenho o elemento metal, eu tenho o elemento água e eu tenho o elemento madeira. Certo? E uma coisa que acontece muito, por exemplo, na massoterapia ou na questão muscular, que a gente falou para vocês. Então, eu estou com uma tensão muscular. Então, a queixa, tensão muscular. E aí você vai lá palpar, viu, na massagem, né? Tá tudo rígido mesmo, tudo tenso. A gente já analisou que músculo, né, é no elemento terra, certo? Se tá tenso, tá rígido, tá com deficiência de energia no elemento terra, tá baixa a energia, certo? Tá com pouca energia no elemento terra. Se aqui tá com pouca energia, quem que eu tenho que estimular? Quem é que gera energia? Tá? Quem que é a mãe do elemento terra? A mãe do elemento terra não é o fogo? Então, o que que eu vou fazer com o elemento fogo? Eu tenho que tonificar, eu tenho que aumentar a energia. Porque quanto mais mãe eu tiver, mais energia eu gero para o elemento terra. E como que eu faço isso na prática? Eu vou lá no meridiano da onde? Do coração e do intestino gado e estimulo mais no fluxo de energia. Só para vocês terem uma ideia, o coração, ele vai estar relacionado aonde? Ele vai estar no nosso braço, na parte interna, e ele tem um fluxo de energia do tronco para a ponta dos dedos. E aí eu tenho aqui, ó, no sentido de que o coração e o intestino gado, ele vai começar aqui, o coração, nesse lado, então eu vou estimular na parte anterior do braço, no sentido do fluxo, e o contrário, o intestino delgado vem do dedo da mão, passa pela parte posterior do braço e vai até a região da cabeça, tá? E aí eu vou estimulando toda essa região também para justamente no sentido do fluxo do meridiano, tá? Do coração e do intestino delgado, que eu consigo trabalhar, né? Fazendo a distopressão, mesmo o shiatsu, nesses meridianos. Para você entender melhor agora, você pega lá, digita no Google, meridiano do coração, meridiano do intestino delgado, vai lá no imagens, aí você vai conseguir enxergar melhor a localização e o sentido do fluxo de energia desses meridianos. Ficou claro isso aqui? Então a gente deu um exemplo aqui de deficiência. Eu vou utilizar esses mesmos elementos para facilitar agora a compreensão numa situação contrária. Elemento fogo, elemento terra e aqui a madeira, certo? E a nossa queixa agora vai ser o quê? A nossa queixa vai ser gastrite. Clássico, né? Gastrite é o que no elemento terra? É o estômago. Só que agora é o quê? É um excesso. Muita energia no elemento terra, ele fica lá latejando, bombando, falando para você que ele existe ali o tempo todo como sintoma. Descobrimos lá, gastrite, estômago, elemento terra em excesso, it, inflamação em excesso, certo? Então o desequilíbrio está lá no elemento terra. Se está em excesso, quem que eu vou chamar para tratar essa pessoa? O elemento fogo, que é a mãe, o elemento metal, que é filho, ou o elemento madeira, que é o avô? Quem é que controla o elemento terra? Quem é que controla é o elemento madeira.
Então, o que eu tenho que fazer com o elemento madeira? Tonificar, aumentar a energia do elemento madeira para que ele consiga ir lá e diminuir esse excesso de energia e, consequentemente, diminuir a gastrite. Entendeu? Então, quem é que controla é o avô. O avô é que controla o neto terra. Quem então aqui é o meridiano que eu tenho que ir trabalhar? Fígado e vesícula biliar. Então aí eu vou lá no meu corpo, pego o meridiano do fígado, pego o meridiano da vesícula biliar e trabalho no sentido do fluxo de energia, tá? E aí eu consigo aumentar mais a função do elemento madeira para melhorar o sintoma lá no nosso elemento terra, tá bom? E com isso eu diminuo, por exemplo, o sintoma da minha gastrite. Então, pessoal, vou voltar ali para a câmera para a gente ativar os comentários e fechar essa nossa live de hoje, tá? E aí, pessoal? Voltei aqui comigo. Como é que foi? Muito puxado, muita informação. Espero que tenham gostado, né? A gente passou um pouquinho, mas eu tinha começado um pouquinho atrasado também, então não tem problema. Estou dando uma olhada aqui se teve alguma outra dúvida. Como eu desativei, né? Acabou o pessoal não mandando. Mas é isso mesmo, né? Na verdade, sempre a gente tem que estar estudando, tá? Sempre a gente tem que estar estudando. Interessante essa teoria. Creio que você irá aprofundar mais em lives futuras. Sim, podemos estar aprofundando mais, mas a ideia aí vai ser lá no YouTube, tá, Vasques? A gente pegar e mandar uma aula mais completa lá no YouTube para que vocês consigam entender melhor. E aí vai ser uma aula de 1 hora e meia, em que vocês vão pausando, anotando e vão estudando devagarzinho ali para irem absorvendo esses conhecimentos, tá bom? Vai ficar gravado sim, vai ficar lá no IGTV, vai ficar gravado para que vocês consigam assistir depois com mais calma todo esse conteúdo, tá? Então, por isso que eu tentei passar. No começo ficou com os comentários, pode ser que atrapalhe um pouquinho, né, a visão, mas depois, graças a vocês mesmos que pediram para eu desativar lá o comentário, né, eu acho que vai ficar melhor para vocês assistirem, tá? O endereço vai ser no IGTV mesmo, aqui no meu Insta. E no YouTube é Professor Marcelo Dói, tá? Não está no YouTube ainda, eu vou colocar lá também. Tá? Não está lá ainda não. Vou estar colocando essa aula lá também. E depois eu ainda vou fazer uma outra aprofundando. Em que aí eu não vou falar só o órgão, a víscera, o tecido e a emoção. Aí eu vou falar muito mais, eu vou falar, por exemplo, onde ele se expressa, que nem, por exemplo, o fogo né, tem relação com a língua, né, a terra tem relação com a boca, o pulmão, o metal com o nariz, a água vai ter relação com o ouvido. Então todas as doenças de ouvido vai estar relacionado à água, doenças nos olhos de visão vai estar relacionado à madeira. Então dá para ampliar bastante ainda e aprofundar muito mais ainda todo esse conteúdo. A Lucy quer falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho então, Lucy? Tá entrando? Oi, tudo bem? Não conseguiu.
Acho que apertou errado ali. Mas tudo bem então, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Vamos dar continuidade nas nossas lives. Vou alternando os conteúdos para que a gente possa tá desenvolvendo cada vez mais. Vou abrir uma caixa de sugestão de temas para a próxima live. Então eu vou abrir hoje, aí amanhã, né, eu decido qual que vai ser o tema e já divulgo lá nos stories no Instagram para vocês também, da semana que vem, para que a gente consiga aos poucos aqui se organizar melhor, tá bom? Então essa live vai ficar gravada no IGTV e provavelmente eu vou colocar lá no meu canal do YouTube também, tá ok? Então, boa semana para vocês, tá? E até a nossa próxima live, ou mandando dúvidas, interagindo lá nos stories, na caixinha, sugerindo os próximos temas para nós, tá bom? Até mais, abraços e até a próxima.